Esse vídeo é para você que quer aprender a parar de engordar, mas sem precisar parar de comer. É isso mesmo, se é o seu caso, se você quer aprender a emagrecer de forma saudável, sem precisar parar de comer, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar um método que eu apliquei e deu certo, e outras pessoas estão aplicando e está dando muito certo para elas. Então fica aí para aprender como. Eu me chamo Matheus e eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar algo que aconteceu comigo até pouco tempo. E eu descobri esse método e por meio desse método eu consegui solucionar o problema, tá? Por isso que eu estou vindo compartilhar. Eu vou dividir em 3 partes para a gente entender melhor. Cada uma dessas partes vai contar um pouco de como é que o método ele pode funcionar para você. Então, no primeiro a gente vai entender qual é o principal motivo que é desconhecido, que faz com que as pessoas elas engordem, mas elas nem sabem. No segundo, a gente vai entender quais são os efeitos colaterais, ou seja, por que esse motivo faz com que a pessoa, com que você, talvez seja o seu caso, possa hoje estar engordando. Você nem sabe. E no terceiro, eu vou te contar qual é o método e como é que ele funciona e como você pode aplicar. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, do conteúdo, já me segue aqui embaixo, porque eu estou fazendo uma série de vídeos para compartilhar aprendizados que eu superei na minha vida para ajudar outras pessoas. E também já curte para me dar uma força para ajudar mais pessoas. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender qual é esse motivo desconhecido. E eu vou te contar a partir do que estava acontecendo comigo. Então até pouco tempo atrás eu estava comendo mais do que o normal. E eu percebi que isso estava acontecendo todas as vezes que eu sentia ansiedade ou então alguma insegurança financeira. E lá atrás isso também acontecia comigo quando eu sentia carência emocional. Só que eu não sabia ainda, e só agora que eu vim entender que também era por causa disso. Então eu vou te explicar fazendo uma analogia. É como se esse problema, que na verdade é um problema emocional, ou seja, toda vez que eu sentia essa insegurança, eu ia e comia algo. E quando eu comia algo, aquilo aliviava essa sensação de ansiedade, de insegurança. Só que eu não sabia que, na verdade, o que eu estava fazendo era apenas anestesiando aquele problema. Estava apenas aliviando. É como se fosse numa infecção. Como se fosse uma infecção em que eu sinto febre e eu tomo remédio para abaixar a febre. Então era isso que estava acontecendo comigo, tá? Então toda vez que eu sentia ansiedade e insegurança, eu ia lá e comia, porque comer gera uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer, ela anestesia aquela sensação de insegurança e de ansiedade. Então era isso que estava acontecendo comigo. Toda vez que eu sentia isso, eu ia lá e disparava um gatilho, né? E esse gatilho era de comer, para aliviar essa sensação. Então esse é um dos principais motivos. Talvez você hoje nem tenha ainda percebido que isso está acontecendo com você. E comenta aqui embaixo se alguma vez você já ficou ansioso, já sentiu ansiedade, insegurança, carência e você descontou na comida, tá? Vamos lá para o segundo passo. Efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais que isso gera? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a maioria dos alimentos que geram uma maior sensação de prazer na gente são alimentos que eles têm mais conteúdo, têm mais teor de açúcar, ou seja, são alimentos mais doces ou alimentos que possuem muito carboidrato, que depois se torna açúcar. Mas, em todo caso, são alimentos como, por exemplo, pão, pedaço de bolo, chocolate. São esses alimentos que fazem com que a gente sinta uma maior sensação de prazer. E anestesia ainda mais aquela sensação de ansiedade. O problema é que esses tipos de alimentos, eles fazem com que a gente, quando a gente ingere em grande quantidade, acumule massa gorda e gordura. Ou seja, esse é o efeito colateral. Quando você pega esse problema emocional e você tapa o buraco, ou seja, quando você anestesia ele com a comida, e você faz isso repetidamente, isso se torna um hábito, se torna um ciclo vicioso, em que você sente isso, você come e você anestesia.
E isso vai se acumulando nesse ciclo vicioso. E o efeito colateral disso é que isso pode gerar outros problemas, como, por exemplo, diabetes, pressão alta e obesidade. Ou seja, você acaba engordando, tá? Você vai engordando ao longo do tempo e sem perceber. Por quê? Porque o problema não é um problema de fome, não é um problema de comida em si, mas sim um problema emocional, que está disparando esse gatilho e fazendo com que você busque essa sensação de prazer para anestesiar esse problema emocional, tá? E aí, isso vai se tornando um ciclo vicioso e vai se acumulando ao longo do tempo, em que você, cada vez mais que você acumula o seu problema emocional, da ansiedade, da insegurança e da carência, esse problema vai aumentando. É como se fosse uma infecção. Uma infecção você não vê, mas por dentro ela está se espalhando, ela está aumentando. E aí você vai sentindo febre, você toma remédio e ela baixa. Só que a infecção ela continua lá. Então acontece a mesma coisa com o problema emocional e com esse problema. E o que acontece é que você cada vez mais precisa de mais remédio, ou seja, você precisa de remédios mais fortes para abaixar a febre. No nosso caso aqui, a gente precisa de mais alimento para a gente sentir essa sensação de prazer e anestesiar essa ansiedade, esse problema emocional. E isso vai se acumulando ao longo do tempo e você pode desenvolver outros tipos de doenças, como diabetes, como obesidade, como pressão alta, que aí você vai ser restringido de comer esses alimentos, que eram os alimentos que tanto te davam prazer. E aí, agora, como é que faz? Né? Porque se é esse tipo de alimento que te gera mais sensação de prazer, e você agora não pode mais comer, é como se você tivesse perdido o remédio para a febre. Então aí você pode gerar até outros problemas dentro dessas doenças, como a diabetes. Você pode chegar em casos muito elevados, as pessoas podem vir até falecer e morrer por causa desse tipo de doença. Então esses são os efeitos colaterais que isso gera. Vai engordando a pessoa ao longo do tempo, enquanto ela vai mantendo esse ciclo vicioso. E vamos lá para o terceiro passo, para a gente entender então qual é um método que ele pode vir te ajudar, tá? Então um método é refazer uma reeducação alimentar, tá? Algo bem prático, bem simples, para que você possa também colocar em prática para você. E como é que eu estava fazendo? Toda vez que eu sentia isso, enquanto eu não tinha resolvido ainda o problema emocional, e eu sentia essa necessidade, essa vontade de comer para anestesiar a minha ansiedade, ao invés, quando eu percebi isso, né, que isso estava acumulando ao longo do tempo e estava me fazendo engordar, estava me fazendo perder o resultado que eu estava obtendo na academia, porque eu sou um atleta, eu pratico musculação como esporte, eu estava perdendo a definição do meu corpo, né? Então eu estava engordando, estava ganhando muita massa magra, gorda e também muita gordura no corpo, pelo tipo de alimento que eu estava comendo para anestesiar. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer uma troca. Eu comecei a trocar os alimentos, ao invés de comer um pedaço de bolo, ao invés de comer um pedaço de pão. Aqui em casa, no quintal aqui de casa, tem uma goiabeira, então eu troquei o pão pela goiaba. E eu comecei a perceber que isso, ao longo do tempo, estava me dando resultado, porque eu estava voltando com a minha definição corporal. E para você ver também o depoimento de outras pessoas que colocaram em prática esse método de fazer essa reeducação alimentar, de substituir o tipo de alimento. Porque a goiaba, uma fruta, ela não tem a mesma quantidade de carboidrato, de açúcar que um pedaço de chocolate, um pedaço de bolo tem. Então, fazendo isso, você vai poder resolver em parte o problema, porque você vai ali estar continuando comendo, mas o problema que você tem que resolver de fato é o problema emocional, da ansiedade, dessa insegurança, para acabar com esse ciclo vicioso. Bom, se você chegou até aqui é porque realmente você quer resolver o seu problema de saúde. E para te ajudar, eu pesquisei um método validado, que ele já tem um passo a passo, em que ele vai te ensinar a você fazer receitas saudáveis, em que você vai justamente poder fazer a troca, a substituição daqueles alimentos que eu falei que eles são negativos para você. Então, tem várias receitas que você vai poder aprender a fazer com um cronograma, em que tem shakes,
que tem sopas, que tem receitas fit, que focam mais em proteína do que em carbo. E são receitas fáceis de fazer no dia a dia e que são acessíveis para todo mundo. Então vai ser bem acessível para você. Então eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, também vou deixar aqui meu Instagram. Para quem tiver mais dúvidas aqui e quem quiser saber mais sobre o produto, pode vir falar comigo que eu vou responder todas elas para ajudar você. E também vou deixar aqui embaixo já o link desse método para você poder acessar lá, ver todas as informações e também ver o depoimento de outras pessoas que já colocaram em prática esse método e tiveram resultado. Então já me segue e curte esse vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas e ajudar essas pessoas. Tá bom? Matheus aqui falando.